nossa fala, o porquê que tantas criaturas com tanto conhecimento, com a tecnologia, a ciência avançada, ainda buscam a fuga pelo suicídio. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec nos esclarece que o suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo que se faça conscientemente ou inconscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Ele dá como exemplo a gula, o excesso, o álcool, os vícios de todas as ordens, as drogas. Tudo isso são causas que levam as criaturas ao desequilíbrio e, buscando uma fuga ou algum recurso não encontrando, buscam no suicídio com o intuito de se libertarem das dores, dos sofrimentos e de tudo que lhes aprisiona. O termo suicídio surgiu em 1773 por Desfontaines, e cuja origem do latim ocasiona na junção de duas palavras. Sui, quer dizer si mesmo, e caederes, que diz a ação de matar. Ou seja, suicídio é um ato que consiste em pôr fim à própria vida. No livro Lampadário Espírita, no capítulo 71, Divaldo Pereira Franco diz que o suicídio é o maior crime que a criatura pratica contra si mesmo e contra as leis de Deus. Na questão 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos luminares: tem o homem o direito de dispor de sua própria vida? E a resposta dos espíritos: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão à lei de Deus, à lei divina. Quais as causas que levam ao suicídio? Primeiro, por que as pessoas buscam o suicídio? E os espíritos esclarecem: desespero, medo de enfrentar as dificuldades que surgem, as dificuldades que eles próprios criaram, a vergonha de receber junto à sociedade, junto aos seus familiares, algo que levou a si cometer tantos desatinos. Acreditam que todos os seus problemas são insolúveis. Não vejam soluções. Acreditam de que ninguém pode ajudá-los, mas também não buscam ajuda, se fecham a si mesmo, pelo medo, pela depressão que lhe causa e tantas outras dificuldades de enfrentamento. A própria espiritualidade coloca que é uma covardia moral, porque desconhecem eles que na vida não existe solução que não tenha uma solução. Não tenha dificuldade que não exista uma solução. Para tudo existe solução. Basta nós termos fé, basta nós buscarmos ajuda. E o lema é justamente isso, do Setembro Amarelo desse ano. Se precisar, busque ajuda. Um diálogo com um parente, com um amigo, com toda certeza, uma prece, ajuda espiritual. Deus jamais nos desampara, em momento algum. Basta que nós o procuremos, basta que nós nos movimentamos em busca de uma solução. No livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Francisco Cano Xavier pelo espírito Hilário Silva, narra uma pequena história cujo título é Não Soube Esperar. Em 1914, tivemos uma grande dificuldade financeira mundial. E aqui no nosso país, em São Paulo, no interior, um grande empresário, um médio empresário, não conseguiu realizar as suas finanças, administrar a sua pequena indústria.
causando prejuízo a diversos credores e sem meios de o pagar, e ainda ameaçado por um dos credores, que iria divulgar na imprensa, mostrando que ele era um empresário desonesto, não encontrando soluções para quitar aquelas dívidas, achou melhor tirar a sua própria vida. Diz o espírito Hilário Silva, que no mundo espiritual experienciou por diversos anos muitos sofrimentos, angústias, desespero, arrependimento. E no momento em que buscou este arrependimento sincero, entendendo o porquê que levou àquela situação, já passando de estágios no mundo maior, desde o umbral, dos vales dos suicidas, até se reencontrar num vale de espiritualização, de aprendizado. E após 30 anos, ele conseguiu se liberar de todo aquele sofrimento, porque passou a entender e compreender a verdadeira vida, as leis de Deus, o descumprimento que ele causara a si próprio, à sociedade, aos seus familiares. Preocupado, pediu ajuda à espiritualidade amiga, para que se ele pudesse vir à terra e ver como estaria aquela sua indústria, como estariam os seus familiares, aqueles empregados. E a espiritualidade, entendendo e compreendendo a importância daquele pedido, e até para ficar registrado para todos nós outros, permitiu. E assim ele desceu a terra, a crosta terrestre, juntamente com o espírito amigo superior, e qual surpresa chegar naquela pequena indústria, viu que hoje era uma mega indústria, ocupando um quarteirão. Ao adentrar, percebeu novos maquinários. Os funcionários tinham se multiplicado por muitas vezes. E estarrecido, viu como aquilo podia acontecer e, em especial, viu quem dirigia aquela indústria, seus próprios filhos. E aí caiu em prantos. E o espírito amigo que o guiara, vindo ele perplexo, querendo entender e compreender por tudo, lhe disse: em apenas 5 dias após o seu suicídio, seus filhos se reuniram, tomaram conhecimento, venderam parte do estoque, cujo resultado da venda do estoque quitou a dívida e ainda sobrou 1/3 dos valores. Com aquele 1/3, passaram a ampliar aquela indústria, comprando os novos maquinários. E aí o espírito amigo esclarece, em especial Hilário Silva, que para todos os nossos problemas, muitas vezes resolvemos em dias, mas há outros, semanas, meses, anos. Mas tenhamos certeza que iremos realizar, de modificar e transformar todo aquele desequilíbrio, todo aquele prejuízo que causamos, porque tudo é solucionável. Deus nos ama acima de tudo. Outra causa, a incredulidade, o materialismo. Aquele que não crê em Deus, aquele que não crê na possibilidade da sobrevivência, da vida, a vida após a morte, que aceita o materialismo como causa de que a vida é apenas uma e que, morrendo, tudo acaba. E diante de uma dificuldade, por que sofrer? E por que passar por tribulações? Se a morte e tudo acaba. Lê do engano. Sabemos que não é dessa forma. A vida continua e somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Enfermidades. No livro Memórias de um Suicídio, Ivone do Amaral Pereira narra a história de Camilo Castelo Branco e de mais 5 companheiros. Camilo Castelo Branco era um português literário, com mais de 100 obras, uma vida social invejável. Diante
de uma enfermidade que lhe causara a cegueira, e não aceitando a cegueira, sentindo-se inútil perante a sociedade, esquecendo seus familiares, esquecendo todo o seu material humano, o seu conhecimento, procura fugir da vida buscando suicídio. E nesta obra maravilhosa, que é um verdadeiro best-seller, ele narra todo o sofrimento dele, até alcançar o mundo maior, a regeneração, o entendimento e a compreensão. Narra também a história desses outros companheiros, que, descrente da vida, descrente de Deus, de si mesmo, buscaram o suicídio. Perda de entes queridos é uma grande causa que dá oportunidade para tantas criaturas, desconhecendo a vida, desconhecendo o amor de Deus a cada um de nós, buscam o suicídio. No livro O Céu e o Inferno, segunda parte, narra uma história de a mãe e o filho. Era um casal que tinha 3 filhos, o filho mais velho com 21 anos, na França, ele comerciante, e nos últimos instantes da enfermidade do seu filho, se reuniram no seu leito, a família, amigos mais próximos. E aquele jovem, apenas de 21 anos, sentindo que as suas forças se esvaíam, sua mãe ao lado, buscou sussurrar no ouvido de sua mãe, agradecendo por tudo, e que era o momento do seu desencarne. E a mãe também sussurra no seu ouvido: vá em paz, meu querido, que logo estaremos juntos. E ela sai em prantos. Os outros familiares, não entendendo, continuaram a assistir por alguns instantes, e aquele jovem veio a desencarnar. Procuraram a mãe, e esta não encontrava. Foram no celeiro, ela havia buscado o suicídio, acreditando que, com a sua morte, ela iria se reencontrar com seu filho. Allan Kardec, na Sociedade Espírita Parisiense, faz, através da mediunidade, dos grupos mediúnicos que ele participava, a interrogação desse jovem que desencarnara, e se ele sabia do desencarne de sua mãe, e ele disse que sim. Infelizmente, aquele amor que unia eles, aquele amor que iria continuar sobrevivendo, fora desfeito com a precipitação pelo suicídio de sua mãe, que em vez de se reencontrar com seu filho, cada vez se distanciara por muitos e muitos anos, ou até séculos. Então, o suicídio não nos une, ele nos separa, fisicamente e espiritualmente. Consequências do suicídio. Na questão 957 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio? E é uma das respostas mais extensas do Livro dos Espíritos. E Kardec inicia, e depois os Espíritos dão a sua manifestação, dizendo que o suicídio há muitas causas. Não podemos generalizar a morte de um para com o outro, porque tem os agravantes que o levaram a cometer aquele suicídio, assim como tem os atenuantes que foram elevados por um processo obsessivo, por desespero momentâneo, pela falta de fé, pela falta de amor e de todas as virtudes. Mas o grande prejuízo que causa aos suicidas é o desapontamento. E ele fala o que significa o desapontamento para os suicidas. É que eles percebem que a vida continua, que os tormentos, os sofrimentos continuam, os problemas cada vez se agravam mais, porque agora ele não tem a quem recorrer para buscar
solucionar, só receber todo o sofrimento, para que através do sofrimento possa ele se despertar, que esse é o grande objetivo, para que ele possa sentir o prejuízo que causou não só a si, mas à sociedade, aos seus familiares e a quem quer que seja. Então, esse é o grande desapontamento, porque percebem que o sofrimento é muito maior daquele que enquanto estava encarnado. Prevenção para o suicídio. Primeiro, observação da espiritualidade maior, religiosidade. Religiosidade não quer dizer ter uma religião. Os Espíritos esclarecem que aquele que não tem uma religião, que não crer no Ser Supremo, que não crer na vida, este é ainda muito infeliz. Religiosidade significa vivenciar os postulados daquela sua doutrina, não importa qual seja, importa que tenhamos este princípio maior e vivenciá-lo no nosso dia a dia. A fé, como dizia Jesus, transporta a montanha. A fé é a vivência, é o conhecimento que nós somos capazes. A fé não é apenas crer em Deus que vai nos ajudar, mas a fé também em nós próprios, porque tudo depende de nós, porque a ajuda de Deus, essa sabemos que vamos ter sempre. Deus não pune o culpado, mas oferece ao culpado tempo para se recompor. A prece é o remédio para todos os males, em especial os males morais. Mas a prece também sabemos que nos fortifica nos males físicos, quando pedido com fé e sinceridade. Dizia Jesus, orai e vigiai, confiança em Deus e em si próprio. Na questão 660 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a prece torna melhor o homem? E os Espíritos respondem, sim, pois aquele que ora com fervor e com sinceridade, Deus envia para ele espíritos amigos, os nossos anjos da guarda, espíritos familiares e tantos outros espíritos que simpatizam com a nossa confiança, com a nossa fé, com a nossa disposição para nos sustentar em todas as nossas dificuldades, crendo e sabendo que eles estão próximos de nós. Quando nós muitas vezes não percebemos a ajuda dos nossos familiares, dos nossos amigos, os espíritos amigos nos dão como intuição, num sonho, num amigo diferente, muitas vezes, que a gente não conhece, vem nos trazer aquele ombro amigo, aquela palavra de conforto, de esperança. Na revista O Reformador, de agosto de 2005, traz sobre o título Missão do Espiritismo, e é assinado pelo espírito de Joana de Ângeles, que diz que é educar para salvar. Nesse educar para salvar, ela nos esclarece que as criaturas ainda precisam conhecer e vivenciar mais, ter mais fé em si, em Deus, procurar ajuda e doar-se para o seu semelhante, ser mais solidário, ser mais amigo, parceiro, irmão, porque sabemos de que precisamos um do outro. Ninguém vai ao Pai sozinho. Só nos conectamos com o Pai quando nós estamos conectados com o nosso semelhante, porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas, como disse Jesus. E para amar a Deus é preciso amar o nosso próximo. Amando o nosso próximo, servindo o nosso próximo, estaremos servindo também a Deus. E ela recomenda
evangelizar, em especial os nossos pequeninos, assistir palestras nos cultos religiosos, praticar o Evangelho de Jesus, e nos recomenda a todos nós espíritas participar das reuniões doutrinárias, tomar passes, água fluidificada e instalar o culto do Evangelho no lar, que todos nós conhecemos. E se aqueles que não tiverem ainda instalado em seus lares, depois podem procurar a direção, que nós temos trabalhadores, amigos que vão orientar e esclarecer. E ela nos faz uma recomendação. Quando nós temos o bom hábito de realizar o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, naquele horário que nós escolhemos, porque naquele horário a espiritualidade estará sempre lá conosco, participando, nos intuindo, nos amparando, irradiando o nosso lar, deixando energias salutares, revitalizadoras. E ela esclarece: se nós moramos num apartamento, com aquele Evangelho, ordinariamente, nós transmitimos a todo o nosso edifício. Se moramos numa casa, irradiamos um quarteirão inteiro. Imaginamos cada um fazendo e se conscientizando desta importância. Quantas irradiações boas nós vamos levar toda a nossa humanidade. Assim, meus queridos irmãos, agradecemos o carinho, a atenção de todos.